Doutora Isadora, existe limite para a ética médica? Primeiro, é necessário contextualizar sobre o Código de Ética, que ele não é uma lei, mas ele serve como uma orientação e também a proteção do médico, até onde pode ir sua atuação, até onde vai os seus deveres e também os seus direitos como médico, como profissional da medicina. Levando em conta que o Código de Ética é produzido pelo Conselho Federal de Medicina, inclusive agora recentemente, 2018 e 2019, passou por algumas alterações bem interessantes, nós precisamos lembrar que o médico deve seguir o seu Código de Ética, mas é claro que em situações muito específicas, muito próximas de uma realidade fática, esse Código de Ética ele pode e deve, às vezes, ser quebrado em razão de uma colisão ou conflito de normas. O ordenamento jurídico ele é muito complexo, notadamente no Brasil. Nós temos um conjunto de normas que vai desde a Constituição Federal, que é a norma mais importante, depois nós temos leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, enfim, e esses regulamentos, no caso da advocacia, nós temos o nosso estatuto que regula a profissão do advogado. No caso do médico, ele tem o Código de Ética que regula o exercício da sua profissão. Doutora Isadora, considerando essa normativa, que é o Código de Ética, seria interessante a doutora explicitar um pouco para nós a parte do trâmite, como se dá esse trâmite dentro dos conselhos de ética, que são conselhos dentro dos conselhos regionais de medicina. É um conselho de ética, ou seja, os médicos serão investigados, analisados e julgados por seus pares. Mas como isso se dá intestinamente nos conselhos de ética? Qual é o trâmite? Para dar início ao processo, primeiro o fato ele precisa ser noticiado, levado então a um dos conselheiros ou até mesmo por um colega desse médico, que está ali envolvido no caso, ou então pelo próprio paciente, Esse processo então ele vai tramitar pelo Conselho de Ética, regional. Então, se o médico ele atua em Minas Gerais, é o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais que vai fazer toda essa investigação, apuração. Nesse caso, o médico ele vai ser intimado, e ele vai fazer a defesa prévia, onde ele vai se defender, onde, como a própria nomenclatura diz, ele vai se defender, vai pontuar as suas considerações, o que foi feito no caso, o porquê que não existe a sua culpa ali. Cabe uma observação interessante nessa questão, É claro que a defesa prévia ela pode ser feita pelo próprio médico, Isso nada impede, o médico não precisa estar ou ser representado por um advogado na confecção dessa peça. No entanto, é muito importante que o médico tenha a noção da gravidade, Toda vez que um fato é noticiado e levado ao Conselho de Ética, vai haver apuração, como a doutora disse, mas a defesa é fundamental, a defesa prévia é fundamental. É por isso que é importante que exista técnica nessa defesa. E não, a técnica não é para ocultar ou desviar a atenção dos pares, dos outros conselheiros, mas sim para explicitar o fato. Quanto mais explícito o fato estiver, melhor os argumentos estiverem narrados, mais facilmente o médico será absolvido no caso do trâmite de uma notícia que é levada ao conhecimento do conselho. Essa defesa prévia é uma peça fundamental. Pode ser feita pelo médico, mas é desaconselhável, Até porque quando a gente advoga, e aí no caso advoga no sentido mais lato da palavra, em causa própria, é muito comum nós nos perdermos no raciocínio. E quando alguém faz isso para nós, usando das ferramentas e do material técnico, essa defesa fica muito mais consistente. Inclusive, a importância da defesa ela é tão elevada por quê? Porque se reconhecida a culpabilidade do médico, na infração que foi levada ou nessa suspeita de infração ao Código de Ética que foi levado ao conselho, o médico ele pode sofrer não somente a advertência, mas ele também pode ter a sua licença ou suspensa ou então cassada por definitivo, Então essa é a importância de fazer uma defesa prévia sólida, com provas e também não só no sentido técnico do médico, mas sentido técnico, como o doutor colocou, da própria advocacia. Perfeito. Essas punições, vamos dizer assim, administrativas, que vão desde a advertência, censura, culminando com a cassação da licença do médico, então já demonstra o tanto que
esse procedimento ele é relevante, né? Veja só que às vezes uma peça mal produzida, uma peça de defesa, uma peça em que você vai apontar depois no seguimento desse trâmite, se você não argumentar corretamente, uma vida profissional pode ser destruída por uma questão técnica, às vezes, que não foi bem colocada. Então é importante que o médico tenha lá o seu advogado de confiança, alguém que ele possa, e que seja um especialista também, diga-se de passagem, né? Como existem os médicos especialistas, existem também os advogados especialistas. Então, um advogado generalista, por exemplo, que não conhece os meandros, não conhece as questões mais miúdas do direito médico, ele não vai conseguir fazer uma argumentação sólida. Então, é importante que o médico tenha na sua relação um advogado que lhe auxilie a fazer não só a defesa prévia, mas os aconselhamentos necessários, né, no trâmite desse processo administrativo que corre nos conselhos de éticas do Brasil inteiro e que vem aumentando também na mesma espiral que os casos que são levados ao conhecimento do Poder Judiciário em razão de uma responsabilidade civil ou de uma responsabilidade penal. E assim como o Dr. Rossi falou, além da responsabilidade civil e a responsabilidade ética, nós temos a responsabilidade penal. Na responsabilidade civil existe um procedimento, na responsabilidade ética também existe outro procedimento, o processo ele é de forma administrativa, levado ao conselho, e tem a responsabilidade penal, né, que é diferente da responsabilidade ética, ele é levado ao conhecimento do judiciário também. Isso. Os casos de responsabilidade médica no âmbito penal, nós podemos fazer algumas considerações bem interessantes. Primeiro que ela, na conta gráfica, é a de menor incidência. As que mais incidem no volume de ações e medidas contra os médicos está a responsabilidade civil e a responsabilidade no âmbito ético nos conselhos. A responsabilidade penal, em números absolutos, ela é bem menor, né, do que nos outros dois casos. Mas não menos importante. Por que não menos importante? Porque no caso da responsabilidade penal, nós estamos aí protegendo um dos bens mais sagrados, né, que é a vida e a integridade da vida humana, a integridade corporal das pessoas. E por isso que no âmbito penal nós temos um trâmite bem diferente, né? Aquela relação que nós explicamos inicialmente no vídeo primeiro, em que você vai ter a conduta do médico, que é fundamental, que é sempre o foco de todas as atenções, porque você precisa deixar bem claro que a conduta do médico foi de acordo com aquilo que se tem, seja na ciência naquele momento, e que ele usou todos o seu conhecimento, envidou todos os esforços para atingir o resultado desejado, que é a vida humana, a preservação, a cura de um mal que inflige um paciente. Então, a conduta do médico, no caso penal, é fundamental também, como nos outros casos, não fica atrás. Nós vamos ter novamente a figura do dano, né? E esse dano, então, também precisa ser um dano, como nós já explicitamos, um dano-prejuízo, e não um dano necessário, e a relação, de novo, de nexo causal, que a conduta equivocada do médico, então, tenha produzido um dano-prejuízo. Se a conduta não foi equivocada, se a conduta foi bem diligenciada, esse fato exime a responsabilidade do médico, né, de qualquer possibilidade de culpa, seja ela por imperícia, por imprudência ou então por negligência. Aproveito para ressaltar que você que nos acompanha pode ir lá no link na descrição e baixar a cartilha que nós confeccionamos para você, que vai te ajudar bastante nessas orientações, seja para a responsabilidade civil, para a ética ou no âmbito penal. No âmbito penal, nós vamos encontrar duas categorias de crimes que são chamados de crimes próprios. Esse nome advém da figura, né, principal, que é o médico, ou seja, é próprio de quem é médico. Esses crimes não podem ser tomados em consideração para um advogado, para um engenheiro, que são crimes próprios da área médica, que a doutora Isadora vai fazer um comentário, e também os crimes comuns, que depois eu vou falar um pouquinho, que são os mais que ocorrem com maior frequência, que é o homicídio, né, culposo e também as lesões corporais. Mas é interessante você conhecer primeiro esses crimes próprios. A doutora Isadora vai fazer algumas considerações sobre isso. Vamos começar então com violação do segredo profissional, onde o médico ele se obriga a manter todas as informações do paciente em sigilo.
E essa obrigação ela não advém somente do Código de Ética, mas também no Código Penal isso já está disposto. E mesmo que o médico sofra uma sanção por meio do Conselho Regional de Medicina, ele pode ainda sofrer a sanção na via penal também. Diga-se de passagem, né, doutor, isso é muito importante, que às vezes os médicos nos procuram e falam, mas eu já fui condenado no meu Conselho de Ética, já fui advertido, recebi uma advertência por ter quebrado o sigilo numa determinada circunstância lá, que ele entendeu que até seria justa, mas no caso foi considerada injusta, e agora eu vou ter que responder penalmente? Sim, vai responder também penalmente. E digo mais, caso seja condenado penalmente, vai responder com certeza civilmente, porque a família do paciente que sofreu essa violação desse segredo vai procurar também danos morais na esfera civil. E um agravante, mais ainda, como essa decisão já foi tomada no âmbito penal, você já parte para a indenização no âmbito civil com uma decisão judicial, ou seja, pode o médico ser processado e julgado na esfera civil, ética e penal. Tamanha é a gravidade do assunto, que é por um dos motivos principais de nós estarmos aqui fazendo esse trabalho orientativo, educativo e informativo para a classe médica, para que ela possa desenvolver os mecanismos próprios de defesa e conduzir a sua vida profissional com maior segurança. E outro crime próprio que pode ser cometido pelo médico é a falsidade de atestados médicos, porque ele pode ocasionar muitos prejuízos não somente para as entidades públicas, como também privadas. Perfeito, doutor. Essa situação do atestado médico falso me chama a atenção para algumas situações até que envolvem a advocacia. Vamos imaginar uma situação aqui que às vezes os nossos clientes nos procuram para isso. E não estou falando agora de um cliente médico, um cliente comum. Ele procura um advogado e o advogado, olha, nós teremos audiência agendada para o dia X do mês de novembro. E aí, na proximidade da audiência, o cliente, às vezes nervoso, preocupado, sabendo que tem responsabilidades ali com relação ao fato que está sendo apurado, muitas vezes ele quer fugir da audiência, né? E aí ele procura o advogado, mas o que eu posso fazer para não ir na audiência? Porque eu acho que não estou pronto ainda, eu quero levar um pouco para frente essa situação, o que eu faço, né? E aí o advogado ele pode sugerir, né? Mas aí veja só como isso é grave. O que o advogado pode dizer é o seguinte, olha, para não ir numa audiência, né, você precisa de uma justificativa. Dentre as justificativas aceitas pelo Poder Judiciário é o atestado médico. Se por acaso você estiver doente e não puder ir, você atesta essa doença, né, o médico vai produzir um atestado médico e eu, advogado, vou protocolar esse atestado médico solicitando a dispensa daquele momento que seja reagendada então para uma nova situação. O problema é que esse atestado fornecido precisa ser verdadeiro. Por quê? Porque a emissão de um atestado falso para fazer com que você prejudique o andamento da justiça é um crime da mais alta responsabilidade. Então, o médico, ao atestar, ele tem que estar muito atento e atestar efetivamente aquilo que ele pode provar. E comprovar mediante os exames, mediante o diagnóstico aferido, com as técnicas, com os melhores equipamentos, o melhor diagnóstico possível. Caso ele não consiga, porque ele emitiu aquele atestado, achando que não vai dar problema, né, e isso pode até parecer comum, mas nós precisamos alertar que a emissão de um atestado falso gera muitos problemas para o advogado, que às vezes sugeriu, já com a má intenção de prorrogar a audiência, gera problemas para o paciente que pediu o atestado, e gera também responsabilidade criminal para o médico. Então, na emissão de atestados, vamos ter todo o cuidado do mundo para emitir somente em casos que seja possível comprovar aquele momento que ele está impedido de se deslocar de casa para o tribunal em razão do acometimento de uma doença que impossibilite de fazê-lo. Até porque é um documento que goza de fé pública e se for comprovado, né, que é um atestado falso, pode acarretar diversos e sérios problemas para todos os envolvidos. Exatamente. Todos serão responsabilizados. Advogado, o cliente, que é cliente do advogado e paciente do médico, e o próprio médico. Os três serão
levados a responder por essa atitude. Então, a falsidade de atestado é muito complicado. E a doutora citou um caso também que é bem relevante, que é no caso dos prejuízos às empresas, né? Quando muitas vezes o paciente, e aí vem uma conduta reprovada também, que é o paciente procurar o médico, alegar uma dor falsa, né? E em razão da alegação da dor falsa e do volume de atendimentos, o médico, por precaução, às vezes emite um atestado enviando esse paciente para casa. Não, melhor ficar em casa, repouso e tal. E a pessoa não vai trabalhar naquele dia ou 2 dias, às vezes afastado, em razão de um diagnóstico que foi concebido de maneira equivocada. Mas só foi equivocada porque o próprio paciente forneceu informações falsas ao médico. Então, essa relação paciente-médico é uma via de mão dupla. O médico tem dever, né, de agir com toda a responsabilidade para com o seu paciente, mas o paciente também tem o dever de ser sincero, honesto, com todos os seus sintomas para que o médico possa efetivamente fazer um diagnóstico correto. E dentre outros crimes próprios, é importante lembrar de um especial, que ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a omissão na assistência a recém-nascidos, onde é muito importante o médico, além de prestar toda a assistência, os exames necessários a partir do momento que o bebezinho nasce, de identificar corretamente o bebê e a mãe, para que não haja troca de bebês ou que não haja nenhum prejuízo futuro, né? Como foi aquele caso que a gente explicou no vídeo 1 sobre a falta de prontuário completo, em que faltou oxigênio na hora do parto, não tinha como comprovar que não foi culpa do médico. E acabou gerando a condenação do mesmo. Isso. Então, esses registros, de novo, a gente reforça, é até um pouco cansativo e repetitivo isso, mas é em razão da importância, né? Não é por outro motivo que nós insistimos tanto. Nesse caso desse crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, todo o registro do recém-nascido precisa estar bem atualizado para que haja a identificação da mãe e do filho, né? Para que isso não ocorra uma possível troca ou qualquer coisa do gênero. E também, como a doutora citou no primeiro vídeo, né? Que o médico possa, então, a partir daquele prontuário, tomar todas as medidas possíveis, imagináveis, para manter a vida saudável do nascituro, do recém-nascido, protegendo, então, de qualquer outra situação mais grave que possa ocorrer. Então, não realizar essa assistência de modo adequado e com muita atenção também incorre em crime próprio previsto no Código Penal, de uma outra maneira tipificada, mas mais especificamente dita no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dando continuidade, então, a essas nossas considerações sobre a parte penal da responsabilidade do médico, inicialmente feita aqui pela doutora Isadora dos crimes próprios, nós temos aqueles chamados de crimes comuns. Por que crimes comuns? Porque, exatamente como o próprio nome diz, não necessita que seja a figura do médico, mas no caso, nós vamos tratar de crimes comuns praticados por médicos, diferentemente dos crimes próprios, em que efetivamente a conduta do agente causador do dano é um médico. Aqui no caso dos crimes comuns, nós vamos nos centrar na questão do homicídio, né, culposo e das lesões corporais. Novamente, né, cumpre fazer alguns esclarecimentos prévios. A legislação penal, ela é específica e cria tipos penais. O que são tipos penais? Isso é importante para nós entendermos o que é um crime. Porque às vezes a gente fala, fulano praticou um crime, o médico praticou um crime, ou está sendo investigado pela prática de um crime. Isso já causa no imaginário popular, principalmente quando isso é divulgado nos meios jornalísticos, uma situação assim alarmante. Mas vamos entender primeiro o que é o crime e o que é esse tipo penal descrito no Código. O crime, na verdade, ele é um fato típico. O que é um fato típico? É um fato descrito na lei, né? Para quem é advogado tributarista, nós temos lá a hipótese de incidência, né? Que não é o caso aqui, mas é só para ilustrar. Você tem lá uma situação prevista com letras muito detalhadas do que é uma conduta considerada criminosa. Então você tem esse fato típico, ele precisa estar explicitado no Código Penal. Esse fato, além de tipificado no Código Penal, precisa ser considerado também como um ato antijurídico, ou seja, contrário àquilo que nós temos de senso do que é justo, do que é direito, né? E isso é fundamental. E que tem uma sanção prevista, né? Então, é um fato típico, antijurídico, com uma sanção determinada. E que ele seja, então, também
carregado do elemento culpa. E aí não é só aquela culpa no sentido que nós estamos acostumados, que envolve a negligência, a imperícia e a imprudência, que estão lá na responsabilidade civil também, estão lá na responsabilidade ética também, mas também outros elementos, como, por exemplo, a imputabilidade. Um médico que pratica um determinado fato considerado como típico e antijurídico, ele precisa ser imputável, ou seja, ele precisa estar na condição de alguém que possa responder. Porque se ele for submetido a uma situação, por exemplo, de uma tortura, em que ele é obrigado a realizar uma prática de um determinado ato, mas contra a sua vontade, ele não pode ser imputado a culpa, no caso, a esse profissional. Esses são casos muito de exceção e de muita raridade, e que nós não vamos tratar aqui na nossa conversa. Nós vamos nos focar mais nos casos em que o dano que vem a ocorrer, ele se desenvolve e se desemboca no homicídio ou como uma lesão corporal. No caso do homicídio, né, nós até citamos já em alguns exemplos aqui ao longo dos nossos vídeos, um caso em que o paciente vem a virar óbito, ele falece dentro de um determinado procedimento cirúrgico de emergência. Então, o que nós precisamos entender no caso? Quando que vai ser considerado homicídio? Quando a conduta do médico não foi realizada com todas as cautelas, com todos os cuidados, né, que for comprovada que ele agiu com imperícia, ou com negligência, ou imprudência, e essa atitude dele, durante o tratamento, durante a cirurgia, durante a prática dos seus atos profissionais, está relacionado diretamente com o fato do paciente vir a óbito. Ocorre que nós sabemos e temos notícia, isso até é de conhecimento comum e vulgar, que muitas vezes nós temos complicações, porque cada organismo, cada vida, ela tem uma reação própria, né? E isso agora na pandemia ficou escancarado, que nós temos aí pessoas com Covid que não assintomáticas, pessoas que tiveram Covid e vieram a óbito, pessoas que tiveram Covid e tiveram apenas 2-3 dias de incômodo. Enfim, nós temos uma série de reações diferentes. Então, a medicina trabalha muito com estatística, né? E a estatística, ela não é perfeita, ela é uma ciência, mas ela gera margens de acertos e margens de erro. Então, quando o médico trabalha na sua atividade e ele precisa tomar uma determinada decisão, ele trabalha em cima de estudos e pesquisas que estatisticamente foram comprovadas como casos de sucesso. Mas as estatísticas nunca são 100%. Elas vão gravitar num determinado número, como nós temos aí, por exemplo, vacinas que conseguem imunizar a pessoa que foi vacinada em 50%, 60% apenas, ficando os outros 40% totalmente exposta a uma contaminação. Então, isso é preciso ficar muito claro na cabeça do advogado que vai defender o médico, no caso, para que ele possa criar os elementos para eximi-lo, né, da culpa e afastar a responsabilidade penal em razão da conduta praticada, que veio a gerar, por exemplo, a morte do paciente. Se não a morte, algum tipo de lesão, né, algum tipo de lesão corporal que venha também a ser considerada como um fato tipificado lá no Código Penal e que possa ser imputado ao médico a sua responsabilidade. Doutor, você mencionou ali sobre a questão do fato típico, né? Como que é apurado esse fato típico? Bom, diferentemente da responsabilidade civil e também da responsabilidade ética, né, o fato típico, antijurídico e culpável, né, imputável ao médico, ele é apurado primeiramente no âmbito das investigações criminais que se dão em razão de um boletim de ocorrência, é feita toda uma investigação prévia. Normalmente isso acontece, às vezes essa fase, mediante às vezes a abundância de documentos, ela pula essa fase da investigação e vai direto para o Ministério Público, que é responsável, então, os promotores de justiça pela confecção da peça da denúncia, que é a peça inaugural, que dá início ao processo penal, que vai, então, ser apurado mediante o Estado juiz se houve ou não a responsabilidade do médico na prática do ato. Eu digo isso porque, às vezes, não é tão também fora do contexto, existia a queixa, né? Ou seja, o paciente, através de seu advogado, apresentar uma queixa-crime perante o Poder Judiciário para a apuração de um fato
é praticado também pelo médico. Mas não importa, seja por uma queixa-crime, que não é tão comum, ou por uma denúncia do Ministério Público, inaugura-se todo o processo penal. Aí, diferentemente lá da apuração do Conselho de Ética, onde o próprio médico pode fazer a sua defesa, o que não é recomendável, no caso da responsabilidade civil e da responsabilidade penal, a lei prevê a necessidade do médico estar representado por um advogado de sua confiança. Vejam que a relação médico-advogado, ela é, da mesma forma que médico-paciente e um cliente comum e seu advogado, é baseado na confiança. O médico tem que procurar um profissional da sua confiança que tenha o gabarito, a expertise, a especialidade do direito médico. Por quê? Porque essa área do direito é uma área muito específica. Vai requerer por parte do advogado um conhecimento que não é um conhecimento que você aprende na faculdade, naquelas matérias comuns, né? O direito médico é uma disciplina que agora vira uma disciplina com muitas particularidades. Se o profissional não souber elencar e apresentar os argumentos, a sua narrativa, o médico pode ficar descoberto e ser condenado, às vezes, sem necessidade nenhuma. Nós vamos exemplificar no próximo vídeo alguns casos da jurisprudência voltados para o âmbito penal e alguma coisa também relativa ao âmbito do Código de Ética, para que você possa nos acompanhar e entender melhor essas considerações feitas por nós. Para finalizar mais esse vídeo, nossos agradecimentos à Ultramed, à Sociedade de Medicina de Joinville e ao CRM de Santa Catarina pelo apoio no desenvolvimento do projeto. Não se esqueça de fazer o download da cartilha que fizemos especialmente para você, médico, cujo link de acesso se encontra na descrição. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todos os vídeos e novidades.